A ansiedade, medo e preocupações fazem parte da vida de todos nós. Em algum momento, nos encontramos sobrecarregados, inseguros sobre o futuro e sem saber como lidar com essas emoções. Mas você sabia que a Bíblia tem respostas poderosas para esses sentimentos? Hoje, vamos refletir sobre histórias e ensinamentos bíblicos que nos mostram como confiar em Deus pode transformar nossa maneira de enfrentar os desafios da vida. Este vídeo é um convite para você descobrir como a palavra de Deus pode trazer paz ao seu coração e renovar sua esperança. Então, fique até o final e seja abençoado por essa mensagem. Aproveite também para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar essa mensagem com quem precisa ouvir. Vamos juntos aprender a vencer a ansiedade, o medo e as preocupações, firmados na fé e nas promessas do Senhor. Em Gênesis, vemos a história de Abraão e Sara, que enfrentaram uma grande preocupação quando houve uma fome na terra de Canaã. Abraão, temendo por sua vida, mentiu dizendo que Sara não era sua esposa, mas sua irmã. Esse medo e a tentativa de proteger a si mesmo ao invés de confiar em Deus nos ensina uma lição importante. A ansiedade muitas vezes nos leva a tomar decisões que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Mais tarde, Deus promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas Abraão ainda se preocupava com a falta de um herdeiro. Deus, porém, o assegura, mostrando-lhe as estrelas do céu como uma promessa. Quando estamos ansiosos sobre o futuro, é fundamental lembrar que Deus tem planos para nossas vidas, e Ele sempre cumpre suas promessas, mesmo quando a ansiedade tenta nos fazer duvidar. Moisés, ao ser chamado por Deus para libertar os israelitas, ficou tomado pela ansiedade. Ele se sentiu incapaz, questionando: "Quem sou eu para fazer isso?" Deus, porém, lhe respondeu: "Eu estarei com você." Essa história nos lembra que nossas inseguranças e medos não podem nos impedir de fazer aquilo que Deus nos chama, pois Ele sempre estará conosco. Quando o jovem Davi enfrentou o gigante Golias, muitos pensaram que ele estava louco. Mas Davi, em vez de se deixar dominar pelo medo, confiou em Deus e enfrentou o inimigo com fé. Ele sabia que o Senhor o fortaleceria. Quando nos deparamos com desafios assustadores, podemos nos lembrar da coragem de Davi, que encontrou segurança em Deus, não no tamanho do seu adversário. O profeta Elias, após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, fugiu com medo da ameaça de Jezabel. Ele se sentiu sozinho, desanimado e até pediu para morrer. Mas Deus o encontrou no deserto e lhe deu força para continuar. Isso nos ensina que, mesmo nos momentos de desânimo e medo, Deus está conosco, pronto para nos restaurar e nos enviar para novos desafios. Marta, ao receber Jesus em sua casa, ficou tão preocupada com os preparativos e detalhes que ficou ansiosa e agitada. Enquanto isso, sua irmã Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Jesus disse a Marta: "Você está ansiosa e agitada com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte." A lição aqui é que devemos priorizar a presença de Deus e confiar que Ele cuidará do resto. Quando Jesus e os discípulos estavam no barco, uma grande tempestade surgiu. Os discípulos, apavorados, acordaram Jesus, dizendo: "Senhor, salva-nos, estamos perecendo." Jesus os repreendeu, dizendo: "Por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé?" Mesmo no meio da tempestade, Jesus estava com eles. Isso nos ensina que, apesar das tempestades da vida, podemos confiar que Jesus está conosco e nos dará paz. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele também tentou caminhar em direção a ele. Porém, ao ver o vento forte, ele ficou com medo e começou a afundar. Jesus o puxou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidou?" Essa história nos lembra que, ao focarmos em Jesus e confiarmos nele, podemos superar nossas ansiedades. Mas, se tirarmos os olhos dele, podemos afundar. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria estavam devastadas e preocupadas. Elas até disseram a Jesus: "Se você estivesse aqui, ele não teria morrido."
Mas Jesus usou a situação para mostrar o poder de Deus. Ele trouxe Lázaro de volta à vida. Isso nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus tem o poder de transformar a dor e a preocupação em milagres. Após a morte de Moisés, Josué foi chamado para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele estava cheio de ansiedade e incertezas, mas Deus o encorajou, dizendo: "Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares." Deus nos chama a ser corajosos e confiar em sua presença, mesmo diante do desconhecido. Ana, que era estéril, vivia em profunda angústia e preocupação por não conseguir ter filhos. Ela orou fervorosamente a Deus, prometendo-lhe que, se fosse abençoada, entregaria seu filho ao Senhor. Deus ouviu suas orações e deu-lhe Samuel. Essa história nos mostra que, diante das nossas ansiedades, devemos levar nossas preocupações a Deus em oração, confiando que Ele responde conforme sua vontade. Jó, que perdeu tudo o que tinha, ficou tomado pela ansiedade e questionou por que estava sofrendo tanto. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó não deixou de buscar a Deus. A história de Jó nos ensina que, mesmo quando não entendemos o sofrimento, devemos confiar que Deus tem um propósito maior e que Ele é fiel em todas as situações. Maria, ao perceber que Jesus havia ficado para trás em Jerusalém, ficou desesperada e preocupada. Ela o encontrou no templo, discutindo com os doutores da lei. Isso nos ensina que, embora tenhamos momentos de ansiedade, Deus tem um plano para nossas vidas, e mesmo em momentos de incerteza, Ele está sempre no controle. Zaqueu, um cobrador de impostos, sentia-se rejeitado e isolado. Mas, quando soube que Jesus passaria pela sua cidade, ele subiu em uma árvore para ver o mestre. Jesus viu Zaqueu e o chamou para ir até sua casa. A história de Zaqueu nos lembra que, mesmo quando estamos com medo e sentimos vergonha, Jesus nos busca, oferecendo-nos sua aceitação e perdão. Tomé, um dos discípulos, duvidou da ressurreição de Jesus até que viu as feridas nas mãos e no lado de Cristo. Jesus, então, disse: "Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." A história de Tomé nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não vemos todas as respostas ou circunstâncias. A fé em Cristo nos dá a coragem de enfrentar nossas ansiedades e medos. Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e ir para uma terra desconhecida, prometendo-lhe grandes bênçãos. Mas, ao ouvir o chamado, Abraão, assim como muitos de nós, pode ter sentido medo e insegurança. Ele não sabia o que o futuro reservava. No entanto, ao confiar em Deus, ele experimentou a fidelidade de Deus em sua jornada. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, mas sentia medo de enfrentar Faraó. Ele questionou sua capacidade e temia que as pessoas não o ouvissem. Deus respondeu: "Eu estarei com você." Assim, mesmo quando o medo nos paralisa, a presença de Deus nos capacita a realizar o impossível. Davi, um simples pastor, foi desafiado a lutar contra o gigante Golias, enquanto o exército de Israel estava aterrorizado. A confiança de Davi em Deus foi mais forte que qualquer medo. Ele não se deixou abalar pelas circunstâncias, mas acreditou que Deus lhe daria a vitória. Isso nos ensina que nossa confiança em Deus pode nos dar coragem para enfrentar nossos maiores medos. Após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, Elias se viu fugindo de Jezabel, que o ameaçava de morte. No deserto, Elias entrou em profundo desânimo e pediu para morrer. Mas Deus o encontrou e o renovou. Mesmo quando estamos em momentos de fraqueza e medo, Deus nos oferece sua força e renovação. Marta se preocupava com os preparativos quando Jesus visitou sua casa, enquanto sua irmã Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Jesus disse a Marta que se preocupava com muitas coisas, mas que Maria havia escolhido a melhor parte. Muitas vezes,
A ansiedade nos faz perder a paz, mas a verdadeira tranquilidade vem quando escolhemos estar na presença de Deus. Quando Jesus e seus discípulos estavam no barco e uma tempestade se levantou, os discípulos ficaram apavorados. Eles acordaram Jesus, que repreendeu o vento e a tempestade. Por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Jesus nos ensina que, quando Ele está conosco, não há motivo para temer, pois Ele tem poder sobre todas as situações. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas até que o medo e o vento forte o fizeram afundar. Senhor, salva-me! Gritou Pedro. Jesus imediatamente o resgatou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidou? A história nos ensina que, quando tiramos os olhos de Jesus, a ansiedade nos faz afundar. Mas, quando mantemos a fé, Ele nos levanta. Maria e José, após a Páscoa, começaram sua jornada de volta para casa, mas perceberam que Jesus havia ficado em Jerusalém. Maria ficou angustiada e preocupada, mas ao encontrar Jesus no templo, ele lhe disse: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Jesus sempre está no controle e sabe o que é melhor para nós. Ana, sendo estéril, se sentia profundamente angustiada e preocupada por não ter filhos. Ela orou fervorosamente a Deus e fez um voto, prometendo que, se fosse abençoada, entregaria seu filho ao Senhor. Deus ouviu sua oração e lhe deu Samuel. Ana nos ensina que, quando enfrentamos a ansiedade e o sofrimento, devemos levar nossas preocupações a Deus em oração, confiando em sua resposta. Josué assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés e estava cheio de inseguranças. Deus lhe disse: Seja forte e corajoso, não temas, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo. Como Josué, muitas vezes temos medo do que está à frente, mas a certeza de que Deus está conosco nos dá coragem para seguir em frente. Jó, após perder sua família, seus bens e sua saúde, ficou tomado pela ansiedade e questionou o porquê de tanto sofrimento. Mesmo em meio à sua dor, Jó buscou a Deus. Ele nos ensina que, mesmo quando não entendemos o sofrimento, a confiança em Deus nos dá esperança. Ele nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Tomé, ao ouvir que Jesus havia ressuscitado, não acreditou até que viu as marcas da crucificação. Jesus, em sua misericórdia, mostrou a Tomé suas feridas e disse: Bem-aventurados os que não viram e creram. Mesmo quando temos dúvidas e medos, Jesus nos convida a confiar em sua palavra e a caminhar pela fé, não pelos nossos sentimentos. Zaqueu, um cobrador de impostos, era uma pessoa desprezada, mas quando ouviu que Jesus passaria por sua cidade, ele teve o desejo de vê-lo. Jesus, ao vê-lo na árvore, o chamou para descer e ir até sua casa. Zaqueu ficou surpreso e talvez com medo, mas ao ser acolhido por Jesus, experimentou a transformação de sua vida. A aceitação de Jesus remove nossos medos e nos chama para uma nova vida. Após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, Elias fugiu de Jezabel, que ameaçava sua vida. No deserto, Elias ficou desanimado e até pediu para morrer. Deus, porém, o encontrou e o fortaleceu. Quando nos sentimos sozinhos e com medo, Deus nos busca, nos conforta e nos dá a força para seguir em frente. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria estavam profundamente ansiosas e tristes, acreditando que se Jesus tivesse chegado a tempo, ele não teria morrido. Mas Jesus usou esse momento de dor para mostrar o poder da ressurreição. Mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus tem o poder de trazer vida e esperança. A ansiedade sobre a perda é transformada quando confiamos na soberania de Deus. Em Mateus 6, 25, 34, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com a nossa vida, com o que vamos comer, beber ou vestir. Ele compara nossa preocupação com as aves do céu e os lírios do campo, que Deus cuida. Se Deus cuida de sua criação, quanto mais Ele cuidará de nós. Essa passagem nos lembra que nossa confiança deve estar em Deus,
e não nas circunstâncias. Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando o medo e a ansiedade surgem, Jesus nos oferece sua paz, que é muito mais profunda e duradoura do que qualquer solução temporária que o mundo oferece. Paulo nos instrui em Filipenses 4, 6, 7 a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, fazer conhecidos nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Isso nos ensina que, ao entregarmos nossas preocupações a Deus, Ele nos dará uma paz sobrenatural. Em Hebreus 13, 5, 6, Deus promete: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quando nos sentimos inseguros ou ansiosos, devemos nos lembrar dessa promessa. Deus está conosco em todos os momentos, e sua presença é um refúgio seguro contra o medo e a incerteza. Paulo escreve que Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Quando passamos por dificuldades, Deus nos oferece seu consolo e também nos capacita a consolar os outros. A ansiedade pode nos fazer sentir sozinhos, mas Deus nos envolve com sua paz e amor. Paulo fala sobre o escudo da fé em Efésios 6 horas e 16, que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. O medo é um desses dardos que o inimigo usa para nos paralisar, mas a fé em Deus nos dá a confiança necessária para enfrentar qualquer situação sem ceder ao medo. Deus nos diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando a ansiedade e o medo tentam nos dominar, devemos lembrar que Deus está conosco e Ele nos fortalece, ajuda e nos sustenta com sua mão direita fiel. Em 1 João 5, 14 e 15, somos lembrados de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando estamos ansiosos ou preocupados, podemos ir a Deus com confiança, sabendo que Ele nos ouvirá e responderá conforme sua perfeita vontade. No jardim do Getsêmani, Jesus, sabendo do sofrimento que enfrentaria, orou ao Pai, pedindo: se possível, passe de mim este cálice. Mesmo sendo Deus, ele enfrentou medo e angústia, mas sua confiança no Pai foi total. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse momento nos ensina a entregar nossas preocupações nas mãos de Deus, confiando em sua soberania. Em 1 Pedro 5 horas e 7, somos instruídos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando sentimos a ansiedade pesando sobre nós, podemos entregá-la a Deus em oração, confiando que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Jesus nos ensina em Mateus 6, 33, 34 a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando nos preocupamos com o futuro, devemos confiar que Deus proverá tudo o que precisamos. Ele conhece nossas necessidades e já tem um plano para nossas vidas. O salmista escreve: esta é a minha consolação na minha aflição, que a tua palavra me vivificou. Quando estamos ansiosos ou preocupados, a palavra de Deus se torna nosso consolo e fonte de força. Meditar nas promessas de Deus traz paz ao coração angustiado. Em Romanos 8 horas e 28, Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele usará cada situação para o nosso bem, para o cumprimento do seu plano eterno em nossas vidas. Paulo nos encoraja em Filipenses 4, 4, 5 a regozijar-nos no Senhor. A alegria em Cristo é um antídoto contra a ansiedade. Quando escolhemos confiar em Deus, nossa alma encontra descanso e alegria, independentemente das circunstâncias externas. Paulo ora em Romanos 15 horas e 13, que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz no vosso crer. Quando a ansiedade nos ameaça, podemos encontrar esperança em Cristo, que nos dá paz e alegria, mesmo nas dificuldades. Mas,
Ao vivermos pela fé, confiando em Deus, nossa perspectiva muda e o medo perde seu poder sobre nós. Romanos 5:3-5 fala sobre como o sofrimento, quando é enfrentado com esperança, produz perseverança e caráter. A esperança não nos decepciona. Quando nos permitimos passar pelas dificuldades com fé em Deus, a esperança em sua fidelidade nos fortalece e a ansiedade se dissolve na confiança em seu plano. Deus promete em Joel 2:25: restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quando a ansiedade nos consome, Deus tem o poder de restaurar o que foi perdido e trazer paz onde antes havia sofrimento. A confiança em Deus traz a restauração e a cura para nossas emoções e espírito. Em Gálatas 5:22-23, Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito, e um dos frutos é a paz. Quando vivemos guiados pelo Espírito de Deus, ele nos capacita a experimentar uma paz duradoura, que vai além da compreensão humana e nos liberta das preocupações diárias. 1 João 4:18 afirma: no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus por nós é perfeito, e ele nos chama a viver nesse amor. Quando nos mergulhamos no amor de Deus, o medo perde seu lugar em nossas vidas, e somos libertos da ansiedade. Isaías 42:29-31 nos diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nos sentimos fracos e ansiosos, podemos buscar forças em Deus, que nos renova e nos capacita a seguir em frente, superando nossas preocupações. Em João 8:36, Jesus declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A ansiedade muitas vezes nos aprisiona, mas quando colocamos nossa confiança em Cristo, Ele nos liberta e nos dá a paz que só Ele pode oferecer. A verdadeira liberdade vem de viver na confiança de que Deus cuida de nós. José, após ser traído por seus irmãos e passar por grandes dificuldades, declara em Gênesis 52:20: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A confiança de José em Deus o ajudou a ver que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus tinha um plano para sua vida. Quando confiamos em Deus, Ele transforma até os momentos difíceis em oportunidades de crescimento. Tiago 1:5 nos ensina a pedir sabedoria a Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Quando estamos ansiosos, devemos buscar a sabedoria de Deus para saber como lidar com nossos medos e preocupações. Ele nos guiará em sua direção e nos dará clareza. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo em meio à ansiedade e ao medo, podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas e que cada luta tem um propósito para o nosso bem e para a sua glória. Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida plena em Cristo não significa a ausência de problemas, mas a paz que Ele nos dá para enfrentá-los. Ele nos oferece descanso para as nossas almas e liberdade das preocupações que nos afligem. O Salmo 91 começa com a promessa de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando nos sentimos ansiosos ou temerosos, podemos nos refugiar nas promessas de Deus, que nos oferece proteção e segurança. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Em Filipenses 4:7, Paulo nos assegura que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que Deus oferece vai além das circunstâncias e nos protege contra a ansiedade e o medo. Ela guarda nossa mente e nosso coração. Provérbios 3:5-6 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Quando enfrentamos a ansiedade, é importante lembrar que Deus tem o controle. Podemos entregar a Ele nossas preocupações e confiar em sua orientação para cada passo que damos. Romanos 12:2 nos lembra de não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente.
O medo e a ansiedade podem ser causados pela forma como vemos as situações. Quando permitimos que a palavra de Deus renove a nossa mente, começamos a ver as coisas de uma maneira mais tranquila e esperançosa. Em Gálatas 5, 22-23, vemos que o fruto do Espírito inclui a paz. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas para nos dar a paz que precisamos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando deixamos o Espírito guiar nossos corações, a ansiedade e o medo perdem sua força. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, Paulo fala sobre o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Deus não nos deixa sozinhos nas nossas preocupações. Ele nos oferece seu consolo e, ao fazer isso, nos capacita a ajudar os outros que também estão enfrentando dificuldades. Isaías 42:29-31 nos assegura que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando a ansiedade nos enfraquece, Deus nos oferece sua força. Ele nos renova e nos capacita a seguir em frente, confiando que ele está no controle. Em 1 João 4:18, aprendemos que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus por nós é perfeito e nos liberta do medo. Quando entendemos o quanto somos amados por Deus, a ansiedade e o medo perdem seu poder sobre nossas vidas. Em Filipenses 4:6, Paulo nos instrui a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, fazer conhecidos os nossos pedidos a Deus. A oração é uma poderosa ferramenta contra a ansiedade. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos descanso e confiança em sua soberania. Romanos 5:3-5 fala sobre como o sofrimento produz perseverança, e perseverança, caráter, e o caráter, esperança. E a esperança não nos decepciona. Quando enfrentamos momentos de medo e ansiedade, podemos ter esperança, pois sabemos que Deus usará essas situações para nos moldar e nos aproximar dele. Tiago 1:5 nos convida a pedir a Deus, que dá a todos liberalmente. Quando nos sentimos sobrecarregados pelas preocupações da vida, devemos buscar sabedoria e orientação em Deus. Ele nos guiará e nos ajudará a lidar com nossas ansiedades de maneira sábia e tranquila. Em Mateus 8:24-26, Jesus acalma a tempestade, dizendo: "Por que temeis, homens de pequena fé?" A paz de Cristo é capaz de acalmar qualquer tempestade em nossas vidas. Mesmo quando as situações parecem fora de controle, podemos confiar que Ele tem poder para trazer paz ao nosso coração. Em Deuteronômio 31:6, Deus nos promete: "Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará." Podemos confiar que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos de maior ansiedade e medo. Em Romanos 15:13, Paulo ora: "Que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz no vosso crer." Quando confiamos em Cristo, encontramos uma esperança que nos preenche de paz, mesmo quando estamos lutando com ansiedades. Ele é nossa rocha e nosso consolo, e nele podemos descansar. Em Filipenses 4:13, Paulo afirma: "Tudo posso naquele que me fortalece." Deus nos dá a força necessária para enfrentar nossas ansiedades e medos. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece, nos capacitando a superar os desafios da vida, confiando em sua presença e poder. 1 Tessalonicenses 5:18 nos ensina: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão é uma ferramenta poderosa para combater a ansiedade. Quando focamos nas bênçãos e agradecemos, nossa perspectiva muda e a preocupação perde sua força. Em 2 Coríntios 12:9-10, Paulo compartilha uma lição importante: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando enfrentamos a ansiedade e o medo, podemos confiar que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ele usa nossas lutas para nos fortalecer e nos aproximar dele.
Em Salmo 55, 22, somos instruídos: lança sobre o Senhor a tua ansiedade, e Ele te susterá. Quando confiamos em Deus, podemos entregar nossas preocupações a Ele. Ele cuida de nós e nos sustenta, livrando-nos da carga pesada da ansiedade. Jesus nos diz em João 14:27, deixo-vos a paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz duradoura, que não depende das circunstâncias externas. Mesmo em meio ao caos, podemos experimentar a paz que Ele nos dá, sabendo que Ele tem o controle. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando confiamos em Deus, o medo perde sua força. Ele nos sustenta e nos dá coragem para enfrentar qualquer situação. Davi, ao enfrentar Golias, demonstrou uma confiança inabalável em Deus. Ele disse em 1 Samuel 17:45-47, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mesmo diante do gigante, Davi sabia que Deus estava com ele, e sua confiança o capacitou a superar o medo. Lamentações 3:22-23 nos lembra da fidelidade de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo nas lutas e adversidades, podemos confiar que Deus é fiel e que suas misericórdias se renovam a cada dia. Em Mateus 7:07, Jesus nos ensina a buscar em oração. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Quando nos sentimos ansiosos, devemos recorrer à oração. Ao pedir a Deus por ajuda e direção, encontramos alívio e confiança em sua resposta. Em Salmo 37:5, somos instruídos a entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Quando entregamos nossas preocupações nas mãos de Deus, Ele toma conta delas. Podemos confiar que Ele cuidará de tudo e nos dará direção e paz. Em Mateus 26:39, Jesus, no jardim de Getsemane, orou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo em sua agonia, Jesus confiou plenamente no plano de Deus. Ele nos ensina a entregar nossas preocupações e confiar na vontade de Deus, mesmo quando não entendemos totalmente. Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando enfrentamos momentos de ansiedade e medo, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. Ele transforma as dificuldades em oportunidades para nos fortalecer e nos moldar. Em Josué 1:9, Deus diz a Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá a coragem para enfrentar o que vier pela frente, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Em Salmo 62:5-8, o salmista diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Nossa confiança em Deus nos sustenta em tempos de ansiedade. Quando esperamos nele, Ele nos dá a segurança e a força necessárias para seguir em frente. Daniel 3:17-18 mostra os 3 jovens hebreus dizendo: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó Rei, nos livrará. Eles confiaram em Deus, independentemente da situação. Da mesma forma, podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra que Deus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando enfrentamos momentos de ansiedade e medo, podemos confiar que a graça de Deus é suficiente. Mesmo na nossa fragilidade, Ele se revela poderoso e nos sustenta.
Deus é descrito como o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, vemos que a consolação de Deus não é apenas para nós, mas também para que possamos consolar outros. Quando experimentamos sua paz, somos capacitados a compartilhar essa paz com aqueles ao nosso redor. Em 1 João 1:9, encontramos uma promessa poderosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando reconhecemos nossas ansiedades e medos diante de Deus, Ele nos perdoa e nos purifica, trazendo paz ao nosso coração. Em Filipenses 4:13, Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nos sentimos sobrecarregados, podemos confiar que Cristo nos dá a força necessária para vencer a ansiedade e o medo. Em Cristo, encontramos não apenas força, mas também a paz que excede todo entendimento. Jesus nos promete em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Em meio às tempestades da vida, a paz de Cristo não depende das circunstâncias. Ele nos oferece uma paz profunda que nos sustenta, mesmo quando estamos cercados de dificuldades. Tiago 1:5 nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quando estamos ansiosos ou preocupados, podemos buscar a sabedoria de Deus. Ele nos dá discernimento e nos guia em meio às incertezas da vida. 1 João 4:18 afirma: no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus por nós é perfeito e capaz de lançar fora todo o medo. Quando entendemos o quanto somos amados por Deus, a ansiedade e o medo perdem seu poder sobre nós. Em Daniel 6, vemos como Daniel enfrentou o medo de ser lançado na cova dos leões com confiança em Deus. Ele não cedeu ao medo, pois sabia que Deus estava com ele. Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Assim, mesmo em circunstâncias difíceis, podemos confiar que Deus nos protegerá. Em Mateus 21:22, Jesus diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. A oração é uma poderosa ferramenta contra a ansiedade. Quando colocamos nossas preocupações diante de Deus, Ele nos ouve e nos dá a paz e as respostas que precisamos. Em Romanos 8:38-39, Paulo nos assegura: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós é constante e inabalável, oferecendo segurança em meio aos nossos medos e preocupações. Em Mateus 6:25-34, Jesus nos lembra que Deus cuida de nós, como cuida das aves do céu e das flores do campo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele nos diz: se Deus cuida de todas as coisas, podemos confiar que Ele cuidará de nossas necessidades também. Salmo 55:22 nos ensina a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, e Ele nos sustentará. Quando nos sentimos sobrecarregados pelas preocupações, podemos entregá-las a Deus. Ele nos sustentará e nos dará a paz que precisamos para seguir em frente. Em Mateus 26:39, Jesus, no jardim de Getsemane, disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus enfrentou o medo, mas confiou plenamente no plano de Deus. Esse exemplo nos ensina a entregar nossas preocupações nas mãos do Pai e confiar em sua vontade. Romanos 5:3-5 nos lembra que a esperança não nos decepciona. Mesmo em momentos de ansiedade e medo, nossa esperança em Deus é segura. Ele usa as dificuldades para nos fortalecer e nos levar a uma confiança mais profunda em sua fidelidade. Em Colossenses 3:15, Paulo nos orienta: a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Quando nos deixamos guiar pela paz de Cristo, ela se torna um refúgio contra a ansiedade. Em meio ao caos, podemos encontrar descanso e confiança na sua paz. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra que Deus diz:
A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando enfrentamos momentos de ansiedade e medo, podemos confiar que a graça de Deus é suficiente. Mesmo na nossa fragilidade, Ele se revela poderoso e nos sustenta. Deus é descrito como o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, vemos que a consolação de Deus não é apenas para nós, mas também para que possamos consolar outros. Quando experimentamos sua paz, somos capacitados a compartilhar essa paz com aqueles ao nosso redor. Em 1 João 1:9, encontramos uma promessa poderosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando reconhecemos nossas ansiedades e medos diante de Deus, Ele nos perdoa e nos purifica, trazendo paz ao nosso coração. Em Filipenses 4:13, Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nos sentimos sobrecarregados, podemos confiar que Cristo nos dá a força necessária para vencer a ansiedade e o medo. Em Cristo, encontramos não apenas força, mas também a paz que excede todo entendimento. Jesus nos promete em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou. Em meio às tempestades da vida, a paz de Cristo não depende das circunstâncias. Ele nos oferece uma paz profunda que nos sustenta, mesmo quando estamos cercados de dificuldades. Tiago 1:5 nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quando estamos ansiosos ou preocupados, podemos buscar a sabedoria de Deus. Ele nos dá discernimento e nos guia em meio às incertezas da vida. 1 João 4:18 afirma: no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus por nós é perfeito e capaz de lançar fora todo o medo. Quando entendemos o quanto somos amados por Deus, a ansiedade e o medo perdem seu poder sobre nós. Em Daniel 6, vemos como Daniel enfrentou o medo de ser lançado na cova dos leões com confiança em Deus. Ele não cedeu ao medo, pois sabia que Deus estava com ele. Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Assim, mesmo em circunstâncias difíceis, podemos confiar que Deus nos protegerá. Em Mateus 21:22, Jesus diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. A oração é uma poderosa ferramenta contra a ansiedade. Quando colocamos nossas preocupações diante de Deus, Ele nos ouve e nos dá a paz e as respostas que precisamos. Em Romanos 8:38-39, Paulo nos assegura: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós é constante e inabalável, oferecendo segurança em meio aos nossos medos e preocupações. Em Mateus 6:25-34, Jesus nos lembra que Deus cuida de nós, como cuida das aves do céu e das flores do campo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele nos diz: se Deus cuida de todas as coisas, podemos confiar que Ele cuidará de nossas necessidades também. Salmo 55:22 nos ensina a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, e Ele nos sustentará. Quando nos sentimos sobrecarregados pelas preocupações, podemos entregá-las a Deus. Ele nos sustentará e nos dará a paz que precisamos para seguir em frente. Em Mateus 26:39, Jesus, no jardim de Getsemane, disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus enfrentou o medo, mas confiou plenamente no plano de Deus. Esse exemplo nos ensina a entregar nossas preocupações nas mãos do Pai e confiar em sua vontade. Romanos 5:3-5 nos lembra que a esperança não nos decepciona. Mesmo em momentos de ansiedade e medo, nossa esperança em Deus é segura. Ele usa as dificuldades para nos fortalecer e nos levar a uma confiança mais profunda em sua fidelidade. Em Colossenses 3:15, Paulo nos orienta: a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações.
Quando nos deixamos guiar pela paz de Cristo, ela se torna um refúgio contra a ansiedade. Em meio ao caos, podemos encontrar descanso e confiança na sua paz. Em Isaías 41:10, Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." A promessa de Deus é clara. Ele está sempre conosco, pronto para nos fortalecer e ajudar quando enfrentamos a ansiedade e o medo. Paulo nos ensina em Filipenses 4:6-7 a entregar nossas ansiedades a Deus em oração. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração é uma chave poderosa para a cura da ansiedade, pois ao entregarmos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá sua paz. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo nos lembra que Deus é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Quando enfrentamos momentos de medo e ansiedade, Deus nos oferece consolo, nos fortalecendo para que possamos, por sua graça, consolar outros. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo escreve: "Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." O medo não é algo que Deus quer que nos domine. Ele nos dá o poder, o amor e o autocontrole para vencermos a ansiedade e vivermos com confiança em sua presença. Em Mateus 28:20, Jesus promete: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Quando nos sentimos sozinhos ou sobrecarregados, podemos confiar que Jesus está ao nosso lado, nos dando força e direção para enfrentar nossas ansiedades. Salmo 46:1-3 declara: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares." Mesmo quando tudo à nossa volta parece estar desmoronando, podemos encontrar refúgio em Deus, que é nossa fortaleza e socorro. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, Paulo nos exorta: "Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão é uma ferramenta poderosa contra a ansiedade. Quando escolhemos focar nas bênçãos de Deus e dar graças em todas as circunstâncias, nossas preocupações diminuem e nossa confiança cresce. 1 João 4:18 nos ensina: "No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo." O amor de Deus por nós é perfeito e imensurável, e é esse amor que nos dá coragem para enfrentar o que nos assusta. Quando entendemos o quanto somos amados, o medo perde sua força sobre nós. Em Salmo 27:1, Davi declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?" Davi confiava em Deus para vencer seus medos. Mesmo quando enfrentava grandes desafios, ele sabia que Deus era sua luz e salvação. Jeremias 29:11 nos lembra que "Eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Podemos confiar que, mesmo nos momentos de ansiedade, Deus tem um plano de paz para nossas vidas e Ele nos conduz em direção a um futuro cheio de esperança. 1 João 5:4 nos ensina: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Quando colocamos nossa fé em Deus, conseguimos superar o medo e a ansiedade. A fé nos dá a força para confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Em Mateus 26:39, vemos Jesus orando no jardim de Getsemane, dizendo: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mesmo enfrentando uma situação de grande angústia, Jesus confiou no plano de Deus.
Ele nos ensina a entregar nossas preocupações a Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Em João 14:27, Jesus nos promete: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias externas, mas da sua presença em nossas vidas. Quando buscamos a paz de Cristo, encontramos descanso para nossas almas. Em Mateus 6:25-34, Jesus nos lembra que não andeis ansiosos por coisa alguma, pois Deus cuida até das aves do céu. Ele conhece nossas necessidades e promete suprir cada uma delas. Podemos confiar que Deus cuidará de nós, não importa o que aconteça. Em Romanos 8:37, Paulo declara: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Através de Cristo, temos a garantia de vitória sobre o medo, a ansiedade e as preocupações. Ele nos fortalece e nos dá a certeza de que, com Ele, somos mais do que vencedores. Em Mateus 6:31-33, Jesus nos ensina: não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que precisamos, e Ele promete cuidar de nós quando colocamos sua vontade em primeiro lugar. Em Isaías 42:29-31, lemos: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando a ansiedade nos enfraquece, Deus promete nos renovar, dando-nos forças para enfrentar os desafios. Em Romanos 8:38-39, Paulo escreve: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é inabalável e não pode ser destruído, o que nos dá confiança para vencer o medo. Em João 14:16-17, Jesus promete: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo nos dá paz interior e nos fortalece para lidar com as preocupações. Ele é nosso Consolador, guiando-nos em momentos de ansiedade. Em Mateus 6:34, Jesus nos diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A ansiedade muitas vezes surge quando nos preocupamos com o futuro. Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus cuidará de nós no presente e no futuro. Romanos 8:18 nos lembra: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A esperança em Cristo nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que o sofrimento presente não é o fim, mas que temos uma glória eterna pela frente. Hebreus 11:1 define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a chave para superar o medo. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo nos lembra que Deus é o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Quando estamos ansiosos, Deus se aproxima de nós e nos oferece seu consolo e seu amor, ajudando-nos a enfrentar qualquer situação. Em 1 Pedro 5:7, lemos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Podemos entregar nossas preocupações a Deus com confiança, sabendo que Ele cuida de nós e nos dá paz, mesmo nas situações mais difíceis. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos compartilha o que Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Em nossos momentos de fraqueza e ansiedade, Deus nos oferece sua graça e seu poder para nos fortalecer. Quando estamos fracos, é quando mais experimentamos sua força. Em Lamentações 3, 22, 23, encontramos uma promessa poderosa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, e suas misericórdias se renovam a cada dia, nos ajudando a lidar com nossas ansiedades e medos. Em Romanos 8 horas e 28, Paulo nos lembra: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus age em nosso favor em todas as situações, usando até as dificuldades para nosso bem e para o seu propósito eterno. 1 Coríntios 15 horas e 57 nos declara: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, temos a vitória sobre o medo e a ansiedade, pois Ele já venceu por nós e nos dá a paz que excede todo entendimento. Em Gênesis 22, 1, 2, vemos a confiança inabalável de Abraão, que estava disposto a sacrificar seu filho Isaque, confiando em Deus. Embora estivesse sendo testado em sua fé, Abraão sabia que Deus tinha um plano perfeito. Ele é um exemplo para nós de confiança total em Deus, mesmo em situações que nos causam grande ansiedade. Em Salmo 23 horas e 4, Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando enfrentamos as maiores tribulações e momentos de medo, podemos encontrar conforto sabendo que Deus está ao nosso lado, pronto para nos guiar e proteger. Queridos amigos, ao longo deste vídeo, vimos como a Bíblia nos ensina a lidar com a ansiedade, o medo e as preocupações. Em todos os momentos da nossa vida, seja nas dificuldades mais intensas ou nos momentos de incerteza, Deus está conosco. Ele promete nos fortalecer, nos dar paz e nos ajudar a enfrentar qualquer desafio. Lembre-se, você não está sozinho. Deus conhece suas aflições e está pronto para te ajudar. Se você está passando por um momento de angústia, não hesite em entregar seus medos a Ele em oração. Confie no seu amor e na sua fidelidade, e experimente a paz que só Ele pode dar. Não se deixe dominar pela ansiedade, mas busque refúgio no Senhor. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que também precisam dessa palavra de esperança. Que Deus te abençoe grandemente e te dê a paz que excede todo entendimento. Até o próximo vídeo.